Nesse vídeo a gente retorna a alguns conceitos básicos de sistemas distribuídos para a gente poder elaborar um pouco mais esses conceitos e começar a avançar especificamente na área de sistemas distribuídos. A importância da gente discutir a organização de sistemas distribuídos é para a gente ter um conjunto de noções básicas e de ferramentas de abstração para a gente poder organizar os sistemas. Afinal de contas, nós vamos estar falando de sistemas que podem crescer para se tornar muito complexos. E aí a melhor forma da gente tratar esses sistemas é realmente dividi-los em pedaços menores. A forma como a gente divide tem algumas opções de fazer isso. O livro discute 4 opções. A gente vai focar principalmente na organização em camadas de objetos. Eventos eu devo mencionar rapidamente, e eu acho que a parte do livro que fala sobre recursos nesse contexto aqui, a gente pode deixar ela para ser discutida num outro momento. Muito bem, a organização em camadas ela é a organização mais comum que a gente tem em grandes sistemas. Ela é muito adotada tanto para se discutir sistemas operacionais quanto para discutir redes de computadores, porque exatamente ela dá para a gente essa forma de organizar o problema em partes menores. Vamos considerar então um exemplo onde a gente poderia criar um sistema de processamento de texto usando várias camadas. Então, uma primeira camada seria a camada do nível de processar texto. Então, eu teria, por exemplo, uma função processa texto. Dentro dela, ela vai quebrar o texto em parágrafos e para cada parágrafo ela vai ter que fazer alguma coisa. E aí, ao invés de eu me preocupar com como eu vou tratar cada parágrafo, eu considero que eu tenho uma outra camada, uma camada C, onde os detalhes de tratar parágrafos estão lá. Então, para mim, o código para processar texto fica simples. É só lidar com qualquer coisa que eu tenha de detalhe nesse nível de abstração. Aí eu tenho uma segunda camada, que é a camada C, onde está lá a implementação do processamento de parágrafos. Que, por sua vez, eu posso ter um pedaço onde eu vou quebrar o parágrafo em sentenças, e aí eu posso querer processar cada sentença separadamente. De novo, quando eu estou pensando em parágrafo, eu não vou focar nos detalhes de sentença. Sentença fica num outro nível, numa outra camada, que, por sua vez, vai ter lá o tratamento da sentença, de outras coisas relacionadas, e pode ter um ponto onde eu vou quebrar a sentença em pedaços, em palavras, e vou processar cada palavra. De novo, eu estaria remetendo para uma outra camada que vai tratar do nível de palavras. E aí, nesse caso, digamos que eu não tenho mais nada para fazer, eu só vou escrever as palavras na tela. Então, eu poderia ter um sistema onde, na hora que eu chamo processa parágrafo, ele vai chamar processo sentença, que vai chamar processo palavra, e na hora que o processo palavra acabar, ele vai voltar até chegar no nível de processamento de texto de novo. Isso pode acontecer várias vezes, obviamente, né? A gente tem vários parágrafos no texto, várias sentenças no parágrafo, várias palavras em cada sentença. Então esse processo vai subindo e descendo ao longo do tempo. É como se a gente pensasse em termos do código, que a gente tem uma função processa texto, que chama uma função processa parágrafo, que chama processa sentença, que chama processa palavra. Isso seria como se uma tivesse encapsulada dentro da outra, para fins de operação. E na hora que eu penso assim, fica mais fácil, porque na hora que eu estou pensando em texto, eu não tenho que pensar nos detalhes de parágrafo, nem de sentença, e assim sucessivamente. Como a gente viu na figura anterior, normalmente esse processo vai do nível mais alto, passando para o segundo nível, pelo terceiro, para o quarto, que é a forma mais comum da gente pensar na operação. Então, quando eu chamo uma operação no nível mais alto, ela vai descendo cada nível, até chegar no nível mais baixo, depois sobe, volta, assim sucessivamente. Nem sempre a organização em camadas funciona exatamente assim. Às vezes a gente pode ter casos onde algumas camadas intermediárias são opcionais. Às vezes eu posso querer chamar essa camada para fazer alguma coisa, como no caso dessa camada n-2 nessa figura, e às vezes eu posso passar direto da camada n-1 para a camada n-3. Então depende um pouco do tipo de abstração que eu preciso em cada momento. Mas tanto na primeira figura à esquerda quanto na figura ao centro, a gente tem modelos mais tradicionais de camadas, onde a ideia é que eu sempre tenho uma função chamando a camada do nível de baixo, que chama a camada do nível de baixo, e assim sucessivamente. Em alguns casos, esse processo de uma função chamar a outra, começando no nível mais alto,
pode não ser o mais interessante. Pense no caso de você estar escrevendo um sistema que recebe mensagens da rede. Pensar sempre em fazer da camada de cima até a camada de baixo, às vezes pode não ser o ideal, porque na hora que a mensagem chega, a camada de cima pode não estar sabendo que a mensagem chegou. Então fica mais difícil de você escrever o código para processar alguma coisa que aconteceu na camada mais baixa. Nesse caso, a gente tem o que a gente costuma chamar de upcall, chamada de baixo para cima nesse processo. Então, nesse caso, as camadas continuam organizadas da mesma forma, só que uma camada superior pode registrar com a camada de baixo a upcall, que diz o seguinte: olha, ao invés de eu te chamar para tudo que eu quero, quando ocorrer certos tipos de ações, certos tipos de eventos, eu quero que você automaticamente execute uma função que é da camada de cima. Então, com isso, eu não preciso ter sempre a operação de que a camada superior começa uma ação e vai descendo sempre. Eu posso, às vezes, registrar para que uma camada de baixo dispare uma ação subindo pelas outras camadas. São duas formas diferentes de organizar a ação e, em certos casos, a gente pode precisar das duas. Essas são as formas básicas, então, da gente organizar um sistema em camadas. O ponto importante aqui é que as camadas realmente elas se relacionam umas com as outras por essa noção de níveis. E não existe uma forma do nível mais alto, de repente, e fazer alguma coisa com o nível mais baixo como um procedimento normal que acontece toda hora. Quando a gente começa a pensar em o que cada camada faz, a gente pode chegar num ponto onde eu não preciso mais de me preocupar nessa separação certinha de camadas, mas pensar em termos das interfaces que existem. E aí eu posso pensar num modelo que é mais um modelo orientado a objetos. Ao invés das camadas, eu vou ter funcionalidades que estão encapsuladas dentro de um certo objeto, um serviço que aquele objeto presta para os outros. E aí agora, para construir sistemas maiores, eu penso em objetos que usam serviços de outros objetos, objetos que se comunicam com outros objetos. Dessa forma, um objeto pode exigir um serviço de um segundo, que por sua vez pode precisar de um serviço de um terceiro, e assim sucessivamente. Num outro momento, o segundo pode precisar do serviço de um quarto. Não tem mais aquela noção de que existe uma sequência fixa de camadas. Aqui os objetos são isolados, e se eu souber qual a funcionalidade do objeto que eu preciso, eu me comunico diretamente com aquele objeto seguindo a interface dele, usando os métodos que ele oferece. Obviamente, se a gente está falando de sistemas distribuídos, a ideia aqui é que esses objetos podem ser colocados em máquinas diferentes. O terceiro modelo que o livro menciona é o modelo orientado a eventos, que também é chamado de Publish Subscribe. A gente não vai falar muito deles nesse ponto, a gente vai deixar para conversar sobre ele mais para frente, mas a ideia aqui é que eu pego o modelo de objetos e, ao invés de eu pensar em objetos que têm interfaces muito específicas para conversar com um outro objeto bem definido, eu penso em termos de eventos, e na hora que eu quero fazer alguma coisa, eu disparo um evento que vai fazer aquela coisa. Ao invés de eu me preocupar qual é o objeto exato que vai fazer aquilo para mim, eu só falo, olha, eu preciso que alguma coisa seja feita. E aí, dependendo da organização do meu sistema, vai ter lá um outro objeto que vai cuidar daquele tipo de evento. Para fazer isso, ao invés de eu ter objetos já linkados com outros objetos, eu tenho objetos ou componentes que determinam que tipo de evento que eles estão interessados, que tipo de eventos que eles podem servir. E outros objetos, quando eles precisam executar aquele tipo de comando, eles publicam um evento. Então, eles estão dizendo, agora eu quero que aconteça tal coisa, está na hora de tal coisa acontecer. Os componentes que estavam observando aquele tipo de evento, na hora que vê que aquilo acontece, eles podem executar novas ações. Todo esse processo vai, então, criar um canal de comunicação que é o que a gente vai chamar do barramento de eventos. Nesse tipo de estrutura, ao invés de eu ter, como eu mencionei, os objetos muito bem conectados uns nos outros, a comunicação toda se dá por esse barramento que fica no meio do caminho. Nós vamos voltar a falar desse tipo de comunicação nas próximas semanas. Por enquanto, a gente não vai se preocupar muito com ele. Com essas organizações em camadas, ou com objetos, a gente pode criar os nossos sistemas distribuídos. Como que a gente vai definir as funções de cada elemento dentro desse sistema agora?
é um problema que normalmente a gente vai colocar em um de dois casos. Ou numa arquitetura que a gente vai chamar de cliente-servidor, ou na arquitetura para a par. E esse modelinho que a gente viu aí no slide, ele não é tão simples assim, com poucas máquinas. Ele pode ter muitas máquinas envolvidas. A gente vai voltar a falar desse caso, dessa figura aí, mas esse é um servidor de uma loja de brinquedos que durante algum tempo foi o terceiro maior servidor na internet para atender o Natal dessa loja nos Estados Unidos. Então, ao invés de ter só uma máquina, a gente pode ver que tem várias máquinas. A gente vai voltar a falar disso em um outro vídeo. Isso, hoje em dia, é algo que é comum, né? Todo mundo já deve ter visto uma figura dessas como um data center do Google ou da Microsoft. Então, agora a gente tem dezenas de milhares de máquinas, às vezes, dentro de um data center, e todas elas fazem parte de alguma arquitetura que normalmente está trabalhando no modelo que a gente considera que é cliente-servidor, como a gente já viu. Nas arquiteturas para a par, onde os elementos são praticamente todos iguais, a gente vai ver que o problema é como que uns elementos se ligam aos outros. E aí a gente pode ter estruturas bastante complexas, como essas duas figuras, que ilustram a organização de uma rede para a par, que é a rede Gnutella. A figura em preto é um modelo menor, onde a gente vê que tem um certo nível de estruturação, né? E o que a gente está vendo aí são bolinhas representando os nós que se ligam a outras bolinhas que são outros nós. A gente vê que tem certos pontos de concentração, né? Onde um nó se liga a muitos outros, mas a gente vê que não tem uma estrutura que é claramente hierárquica nisso. E em casos extremos, essa figura em azul e vermelho mostra a estrutura que uma rede dessas pode crescer para a gente ver aí que não dá para você identificar uma organização muito clara nesse sistema. Esse é o caso dos sistemas para a par. Ao longo do curso, a gente vai discutir problemas e vai ver sistemas implementados que caem dentro da categoria de cliente-servidor e outros que caem na categoria de sistemas para a par. A gente vai ter 2 vídeos agora que falam especificamente um pouco mais sobre as questões de organização de cada um desses 2 níveis, para a gente ter um pouco mais de detalhes sobre isso.